Meus amigos, rufai os tambores, Venezuela do Sul, Caracas do Sul, nós, os irmãos siameses de lá, de cima, daqueles, Venezuela do Norte, Caracas do Norte, lá, China, Irã e Rússia, aqui muito China. Vamos lá, meus amigos, 7 de setembro, último sábado, todos vimos com os nossos olhos o que aconteceu na Avenida Paulista e todos também pudemos constatar a humilhação em Brasília, o governo sem povo, a autoridade sem povo, e aquele abraço de agogados, como se diz, de ahogados, ali naquele palanque dos horrores. Naquele palanque dos horrores, repita-se, repita-se, repita-se. Vocês já viram certamente algum filme, alguma peça de teatro, né, do teatro do absurdo, algum filme surrealista, né, essas coisas meio oníricas. Quem nunca teve um sonho desses espalhafatoso que de repente acordou com roupas de baixo, num deserto, olhava para um lado, olhava para o outro, não via nada e se punha a caminhar rumo ao nada, olhava para um lado, não via nada, botava a mão na cabeça, se desidratava e seguia e seguia. Assim parecia o Luiz Inácio, num desses sonhos em que o sujeito cai no meio do nada e anda desamparadamente para todo sempre no meio do nada. Assim se sentiu o suposto Luiz Inácio ali em cima do Rolls Royce, em pé e tal, né? E aí não tinha viva alma para ele acenar durante 99,99% do percurso. Então ele passava a mão na boca, passava a mão na testa, aquela cabeçona, e aí, porque agora está com a cabeçona, e aí passava a mão no paletó, batia no ombro do serviçal da frente para pedir ali, estava sentado no banco ali do passageiro da dianteira e pedia ali uma aguinha, sabe-se lá Deus que tipo de água era aquela. E aquela coisa foi uma das coisas mais pavorosas. Eu tenho dito, se este Luiz Inácio não fosse um velhinho com uma capivara, uma ficha corrida tão larga, tão longa, dava até para sentir dó e pena. Vocês também não acham? Pois é. Mas, a despeito de tudo, inclusive o pavor estava estampado na cara, o pavor da impopularidade. O pavor da impopularidade estampado na cara de todos eles. É aquela coisa do impostor. O impostor, quando está num lugar que não é seu, sente-se, por mais que tente fazer um gênero, ele se entrega. Ele se entrega, né? E aí quando o Luiz Inácio, ele sobe ali para ir ao encontro e vai ali cumprimentar e abraçar, quase que beijar o Alei de Moraes, naqueles 40 centímetros que separa os seus dois lindos corpinhos, Luiz Inácio e o Alei de Moraes, aquela olhada de desprezo que o Alei de Moraes deu pro cabeçudo, ou agora cabeçudo, Luiz Inácio, foi de matar. Vocês não viram aquilo? É como quem dissesse: aonde eu fui amarrar o meu jumento, nesse jumento, na verdade, é isso aí. Bom, mas aquele show de horrores só estava começando. Na Avenida Paulista, no início da tarde, começaria o grande espetáculo cívico que a USP, que nós sabemos o que é a USP, disse que ali foram juntadas apenas 45 mil pessoas. Um despautério. E as TVs do Dr. Edir Macedo dizendo que lá em Brasília, com os gatos pingados, se juntaram 30 mil pessoas. Veja, a matemática é uma ciência exata. E os nossos olhos também, não sei se estivermos aí sob o efeito daquelas coisas, os nossos olhos costumam também ter em sã consciência, nossos olhos conseguem ter uma percepção comparativa. Porque, veja, faz sentido quando você olha os dois lados da Avenida Paulista, de lado e de outro lado, lotados. E quando você olha a esplanada, zero, a não ser quem estava ali obrigado, ali os serviçais. Tem como você, então, comparar que na Avenida Paulista havia 45 pessoas e no nada de gente
no deserto de gente do Luiz Inácio tinha 30 mil? É claro que não. Que papelão a USP e que papelão a TV do bom Edir Macedo. Edir Macedo, né? Na mesma toada do finado Silvio Santos, eles mascateavam com qualquer governo. Qualquer governo. Bom, então, dizem que após aquele desfile fantasmagórico, todos os sócios que estavam no palanque foram almoçar no Palácio da Alvorada, churrasco. Churrasco. E acho que foi no estado de São Paulo, que lá eles riram muito. E durante um prato e outro, tudo muito chique. E não foi a Janja que cozinhou, porque a Janja foi se encontrar com a checa lá como chama? Do Catar. Foi se catar lá para o Catar, supostamente, né? Dizem que lá neste churrasco, que os ministros e o presidente riam-se do povo que estava na Avenida Paulista lotada. Riam-se. O poeta já dizia, rir demais é assinar recibo de desespero. Eu disse isso já nas primeiras horas que surgiu essa história de que eles estavam lá se rindo do povo. Eu disse, olha, vem cá. Como é que aqueles caras que estavam naquele evento de Brasília, naquele 7 de setembro, naquela manhã, esvaziada, como é que eles poderiam estar em sã consciência rindo daqueles outros que juntaram, enquanto eles juntavam lá na Avenida Paulista, milhares e milhares e milhares, dezenas e dezenas de milhares de pessoas? Ou é um riso de desespero, ou de fato é um caso típico de camisa de força. Típico a reclamar camisa de força. Camisas de força. E como eu não acho que eles estão tão assim à beira de se reclamar as camisas de força, eu acho mesmo que se houve essas piadas contra o povo e sobre o povo que estava lotando pacífica, ordeira e patrioticamente a Avenida Paulista, se houve essas piadas, é uma demonstração cabal do desespero que tomou essa gente. E não é para menos, que todos sabem o que fizeram nos verões passados. Não é para menos. Bom, fico feliz então. Viu, Alba? Isso aí é para você. O nosso amigo Cláudio Humberto fez essa observação no Diário do Poder, né? Está aqui. Risadas no churrasco de Lula foram de nervoso. Que bom que o Cláudio Humberto está aí. Também pensando parecido comigo. Está aqui. Não tiveram conotação de deboche as risadas de ministros do STF e do governo que compareceram ao churrasco oferecido pelo presidente Lula, né, ao Politburgo, ou seja, o grupelho, a patota. Eles riram de nervoso. Está entre aspas essa frase. Eles riram de nervoso, fecha aspas, vírgula, contaram a coluna dois dos presentes. Contrariando versões, está um escândalo, pessoal, uma revelação tremenda, hein? Digamos convenientes. Estavam meio acabrunhados com a falta de povo no desfile de Brasília. E já sabiam que a Avenida Paulista estava pintada de verde e amarelo quando Lully lembrou as iminentes homenagens a Alexandre Moraes. Vejam, o que foi plantado por aí, por supostas fontes do Estado de São Paulo, e o Estadão publicou isso então, é que enquanto o povo lotava a Avenida Paulista, esses seres riam e debochavam do povo e faziam piadas sobre o povo que lotavam a Avenida Paulista. Mas, a coluna aqui do Cláudio Humberto no Diário do Poder está dizendo exatamente isso, que duas pessoas presentes nesse almoço
testemunharam aqui ao Cláudio Humberto que esses ministros e essas autoridades estavam rindo de nervoso. Nervoso. Por quê? Porque estavam acabrunhados com a falta de povo no seu desfile e sabiam que a Avenida Paulista iria lotar. Então aqui eu já tinha, vamos dizer assim, tido esse feeling de que ou era caso de camisa de força, parece que não ainda tanto, mas sim eles riam de desespero. É o que a testemunha, duas, disseram. Por outras palavras, riam de nervoso. E não é para menos. Aí a coluna do Cláudio Humberto continua. Clima de tensão. As risadas de nervosismo com o lembrete de Lula apenas refletiam a tensão com informações sobre a multidão que se concentrava na Avenida Paulista. E nesse ponto eu cumprimento efusiva e respeitosamente cada um de vocês que estiveram na Avenida Paulista. Meus parabéns. Meus parabéns. Comparação. A preocupação política de Lula era com a inevitável comparação das arquibancadas vazias lá do evento dele com a Avenida Paulista cheia de gente. Operação disfarça. Gênios, entre aspas, né? Os gênios com J do PT plantaram relatos de despreocupação de Lula e dos ministros lá na mídia amiga, com aquilo que na verdade estava naquele almoço os apavorando. Os apavorando. É isto. Então vocês já sabem, não houve nada de piadinhas, lexotando a vida. Os vazios não estavam debochando daqueles que lotavam a Avenida Paulista. Eles estavam amedrontados, acabrunhados, incomodados, nervosos, desesperados, deslocados. Meus amigos, não necessitava nem desse relato dessas duas testemunhas do Cláudio Humberto, porque nós vimos pelas imagens de vídeo e pelas fotografias a cara de todos eles. Quem fez bem foi eu vi lá no Oi Luiz. Ele colocou uma bela trilha sonora que bem combinou com a cara daqueles, como diria o poeta e a licença poética da língua portuguesa, a cara daqueles cidadãos. Estava bem complicados. Bom, se inscreva neste canal, deixa aí seu like. Se inscreva também como membro aí do canal, vá na aba Seja Membro. Compartilhe à vontade também. E aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, há uma chave Pix por meio da qual você pode cooperar aí com a manutenção do canal.